Olá, vocês que nos acompanham no canal Fazendo Amigos para Deus. Estamos de volta para mais um estudo da lição esta de número 4. E o tema da lição: temam a Deus e deem glória a Ele. Mas antes de nós entrarmos na lição, quero apresentar aqui o nosso amigo Leone, que mais uma vez, né, Leone, estamos aí para estudar a Palavra de Deus. Com a graça de Deus, mais uma vez a oportunidade de podermos recapitular, e que bom que você que nos acompanha em casa vai poder também estar recapitulando a lição conosco, um tema bastante importante que fala sobre o temor do Senhor. Então, que Deus possa estar conosco nesse estudo e a gente possa aprender muito com essas lições maravilhosas da Palavra de Deus. Amém. Antes de nós entrarmos na lição, Leone, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito aqui no canal, né, que você se inscreva, ative aí, né, o sininho de notificações e também compartilha com seus amigos os nossos vídeos, que eles também, né, através de você, possam conhecer mais a Deus. E desta forma, né, Leone, a gente vai formando uma corrente e aí a gente vai ganhando mais almas, mais pessoas para o reino de Deus. É como eu sempre digo, às vezes você não gosta de estar na frente das câmeras, não gosta de falar. Sim. E quer participar da pregação do Evangelho, ajuda compartilhando esse vídeo, né? Levando essa mensagem de esperança e de apoio, né, às pessoas que precisam. Você compartilhando o link, você vai ajudar muitas pessoas a terem contato com a Palavra de Deus. Então, compartilhe. Muito bem. Então, vamos lá para o verso de sábado à tarde, verso para memorizar. Né, para alguns ainda o verso áureo, né? Áureo. Diz assim o texto da Palavra de Deus. Se você aí quiser acompanhar, está no livro de Apocalipse 14, versículo 12. E diz assim, ó: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Leone, no sábado à tarde aí vai ter a história do autor dinamarquês aí, né? O que a gente pode trazer dessa história para a nossa vida cristã? A história é muito interessante, que ela ilustra um palhaço que no final do espetáculo grita que o teatro está pegando fogo e as pessoas não acreditam. E realmente o teatro está pegando fogo, né? O que isso tem a ver com as 3 mensagens angélicas e o que isso tem a ver com a Palavra de Deus? Hoje, como quem acompanhou os vídeos passados, né, Reginaldo, viu que nós temos um povo do tempo do fim que chama remanescente fiel. E o remanescente fiel é o palhaço da história que está dizendo que o teatro está pegando fogo e as pessoas não querem acreditar. Hoje, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus estão pregando que Jesus voltará, arrependam-se, convertam-se de seus maus caminhos. E as pessoas, assim como as pessoas do teatro, não estão acreditando nisso e realmente Jesus está voltando e o juízo de Deus se fará presente aqui nessa terra. Então, nós temos que ficar muito atentos, porque muitos não creem no tempo do fim, né? Mas esse é um aviso de Deus para nós e nós temos que reagir a esse aviso, porque afinal de contas nós fazemos parte desse grande conflito. Interessante, né, Leone, que se a gente for analisar ali a história, diz que quando o palhaço, né, começa a gritar para o público, né, tá pegando fogo, saiam daqui, saiam daqui. Diz que as pessoas aplaudiam, né, porque achavam que ele estava fazendo mais uma palhaçada ali. E foi contada uma história, acho que foi você que contou a história de uma criança, né, que salvou algumas pessoas na praia do tsunami. Foi você? Não lembro. Não lembro se foi eu. Alguém contou essa história. Diz que tinha uma menina e ela tinha ouvido a professora, né, tinha estudado isso na escola, e quando ela viu o mar recuando, ela percebeu que ia ter um tsunami. E aí ela começa a gritar para as pessoas: vai ter um tsunami, vai ter um tsunami. Mas nós, nessa hipocrisia nossa de adultos, né, as pessoas não prestavam atenção. Alguns, aqueles que creram na criança, conseguiram escapar, fugiram. Mas alguns, é uma criança, o que ela entende, né? Ficaram na praia e foram pegos de surpresa pelo tsunami. E isso está acontecendo muito hoje, né? É mais um crente falando, né? Nós temos esse rótulo de crentes, é mais um crente falando, é mais um desses fanáticos com a Bíblia embaixo do braço, dando essa mensagem da volta de Jesus. E não é bem assim, né? Nós estamos falando de um assunto muito sério e de um último aviso, né? E você pode ver, Reginaldo, que a incredulidade
quanto ao fim do mundo e quanto à volta de Jesus e a sua justiça, é muito grande no mundo, né? O pessoal vive como se não houvesse amanhã, mas o cálice da ira de Deus está por transbordar e o seu Filho voltará para fazer justiça. Creia ou não, aceite ou não, isso irá acontecer. Agora, assim como aquele palhaço deu o aviso e o importante foi a reação do pessoal no teatro, assim somos nós hoje também. Nós estamos sendo avisados e nós estamos dando o aviso, mas como é que nós estamos reagindo a esse aviso? Jesus está voltando, o que você está fazendo? O Filho de Deus vem para trazer juízo sobre o povo. O que você está fazendo com a sua vida? Né? Então é muito importante nós termos isso em mente, não é apenas saber, ouvir, entender, mas é reagir à volta de Jesus. O que eu estou fazendo sabendo que Jesus vai voltar. Então vamos lá, dando sequência aqui no estudo da lição. Na lição de domingo, né, ali diz ali, isso aqui é a linguagem figurativa do anjo, né, que ele diz ali, ele começa dizendo assim, temam a Deus e deem glória a Ele. Na lição de domingo a gente vai tratar sobre esse assunto, temam a Deus, né? E qual que é o objetivo, Leone, do anjo ter dito essas palavras ali? Primeiro, essa expressão temam a Deus não tem nada a ver com temer de ter medo. Respeitem a Deus, adorem a Deus. É esse a colocação da palavra temam ali. E temer a Deus é respeitar e amar ao Senhor, obedecer aos seus mandamentos, ao projeto de vida de Deus para nós. Agora, o foco dessa lição, Reginaldo, que eu estava estudando em casa, não é só o foco de nós temermos ao Senhor e aceitar Ele como Deus. A pergunta que tem que ser feita aqui, Reginaldo, e você que está em casa nos acompanhando, é o seguinte: você tem como vontade principal na sua vida temer ao Senhor? É aí o ponto-chave. Você quer temer ao Senhor? Você quer que Deus seja o Senhor da sua vida, o Salvador da sua vida, o foco principal da sua vida? Você quer mesmo que Deus seja o primeiro em tudo na sua vida? Ou você quer fazer a sua vontade em primeiro lugar, deixando a vontade de Deus de lado? É essa a pergunta que nós temos que fazer. Porque se você olhar, Reginaldo, a maioria das pessoas, se você perguntar que se temem a Deus ou não, elas vão dizer que temem. Aí parece que eu vejo Jesus falando, né? Então guarde os meus mandamentos, né? Você me ama? Sim, então guarde os meus mandamentos. Interessante, né? Porque Jesus, ele tem um momento lá, num dos seus sermões ali, que ele fala a respeito dessa questão de temer, né? Alguém chega para Jesus e fala com relação a isso, e Jesus diz assim, ó, eu vou mostrar para vocês quem vocês devem ter medo, né? Ou quem vocês devem temer. Né? Primeiro ele fala assim, temam a Deus, que pode tanto pegar o corpo como o espírito e jogar os dois no Hades, né? Então, se a gente pega a questão de temor, do jeito que as pessoas colocam hoje, medo, pavor, né? Porque assim, uma questão é você respeitar, né? Poxa, o Leone é pai, eu sou pai, então você como pai, você vai entender bem essa situação. Quando você dá uma ordem para o seu filho, e você exige que ele cumpra com aquilo que você falou, se ele não fizer, você vai castigá-lo. Né? Você vai ter um castigo por aquela desobediência dele. Né? Filho, lave a louça. Pai vai no mercado, quando voltar eu quero essa louça limpa. Né? Se a louça não estiver limpa, vai ter uma consequência. Então, eu vejo o anjo hoje gritando para as pessoas, né? Olha, temam a Deus, deem glória a Ele, né? Por quê? Porque está chegando a hora. Está chegando a hora dele voltar. E ele vai trazer recompensa para aqueles que foram fiéis, mas para aqueles que não estão fazendo as suas obrigações, vai ter um castigo, né? Então, nesse sentido, eu vejo assim, poxa, temam a Deus, respeitem Ele, né? Deem a glória que Ele merece, porque Ele criou todas as coisas. E aí que eu queria abrir um aspas aí que eu acho muito interessante, Reginaldo, que tem algumas pessoas que não têm o completo entendimento, que falam assim, então, ou eu temo a Deus, ou eu estou lascado, fora do jogo. Que Deus é esse que quer que eu o tema, senão eu serei punido. E aí eu vi um exemplo esses dias do Rodrigo Silva que eu achei sensacional.
Deus não quer que você o adore e o aceite para que você vá bem, e se você não aceitar, você vai mal. Não, não é isso que Deus quer. Deus está dizendo assim, me aceite e me adore porque você vai ser feliz. É como se a água dissesse para o peixe, peixe, fique comigo, porque não sem saia. mim você morre. Peixe, não saia de mim, porque se você sair de mim, você vai morrer. É assim que Deus fala para nós hoje. Me tema, me adore, porque eu vou fazer de você uma pessoa feliz. Se você não temer e não adorar, você vai ser completamente infeliz na sua vida. É como se o peixe pulasse fora da água. É como se fosse o peixe pulando fora da água e não tendo vida fora da água. Porque nós temos vida em quem? Em Deus. Fora de Deus nós não temos vida. Até eu anotei algumas frases depois, eu vou perguntar para a galera aí de casa, né? Uma era dessa, é a sua vontade de temer ao Senhor ou você faz por medo de estar perdido? Por que você adora a Deus? É amor ou é medo? Como o Reginaldo disse, às vezes os filhos lavam a louça de medo, né? Não é por amor, mas Deus quer que nós o adoremos, como nós vamos ver mais para frente, por um culto racional. Nós temos que o amar porque Ele é Deus, Ele merece ser adorado. Muito bem. Na lição de segunda-feira vai falar sobre temer e obedecer a Deus, né? Ao mesmo tempo que você respeita, você também o obedece por isso. E é aquela questão de respeito que a gente estava falando desde o início. Não quero que minha filha lave a louça porque tem medo do castigo, da consequência depois que vai acontecer. Quero que ela lave a louça porque ela faz parte da família, está inserida naquele contexto e por amor do pai e da mãe que trabalham duro a semana toda. Ela faz o que é parte dela. O que é a parte dela, né? Deus pede muito pouco de nós. Se nós formos olhar o contexto geral da situação, Deus pede muito pouco para nós, né? E por que a gente ainda tem tanta dificuldade em obedecer, né? E o interessante é que se você que acompanha o estudo durante a semana, é muito bacana que eu olhei o estudo de domingo, temam a Deus. Aí você vai para o estudo de terça, temam a Deus e obedeçam. Ele coloca o obedecer. Interessante que o foco da lição diz que temer a Deus leva à obediência. É igual a história do filho que você estava contando. Ele ama o pai e por amor ele obedece, não por medo, por amor. E assim devemos ser nós com Deus. Temer é um ato de fé, Reginaldo. Sim. Você teme a Deus, você respeita, é um ato de fé. Obedecer é a fé prática. Senhor Deus, eu te obedeço. E ele olha para você e fala assim, tá, e daí? Tá, você me ama? E daí? Guarde os meus mandamentos. Obedecer é fé prática. Como um filho faz as coisas para o pai e para a mãe por amor, na maioria das vezes, você tem que ser assim com Deus. Você tem que obedecer para provar na prática o seu amor por Deus. Porque a Bíblia diz assim, né, Reginaldo? Não me ame apenas de boca e de palavra, mas sim em espírito e em verdade. É um amor prático. É igual a gente sempre brinca, né? Você dizer para tua esposa todo dia, eu te amo. E bater nela, mentir para ela, trair ela, ela vai entender o que é amor? Não. Ela só vai entender o que é amor quando você praticar atos de amor com ela. Então, o que acontece? Nós também temos que praticar amor para que Deus veja nos nossos atos um amor verdadeiro e genuíno, né? Um amor verdadeiro e genuíno para com o nosso Deus. Por isso que Tiago já dizia, né, Reginaldo? Venha com a tua fé, que eu vou com as minhas obras, não é mesmo? Interessante que aqui, Leone, em Eclesiastes capítulo 12, versículos 13 e 14, diz assim, ó: de tudo que se tem ouvido, a suma é... A suma é o resumo. Resumido: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, né? Você viu que diferente de Apocalipse, ele fala assim, ó, temam a Deus e guardem os seus mandamentos. Ele não diz só temam a Deus, ele fala temam a Deus e guardem os seus mandamentos, senão o temor fica em vão, né? Eu te amo a Deus e só da boca para fora. Existe a fé prática, por isso que tem temei a Deus em Eclesiastes e guardem os seus mandamentos. Então é interessante que no verso 14 diz assim, ó: porque Deus há de trazer juízo, né, a intenção dos três anjos, né,
juízo a todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Ou seja, se há juízo sobre as boas obras e as más obras, é porque nós temos que fazer alguma coisa. Interessante, né? Porque a gente olha a situação do anjo, né? Clamando em alta voz aos 4 cantos da terra, né? Para as pessoas temer a Deus, no sentido assim, vai ter aqueles que vão fazer por respeito e aqueles que fazem com medo, né? Reginaldo, a lição de domingo, a lição de segunda, tem uma frase, meus queridos, você que está em casa e nos acompanha, preste bem atenção nessa frase. Olha que importante isso. A graça não nos liberta de obedecer à lei. O Evangelho nos liberta da condenação da lei e não da nossa responsabilidade em obedecer à lei. Não é porque Jesus morreu por mim na cruz que agora eu vou matar, vou roubar, vou mentir, vou adulterar, levantar falso testemunho, adorar imagens. Não. Morreu, está tudo pago. Morreu, está tudo pago. Não existe isso. A graça e a misericórdia de Cristo na cruz do Calvário não nos liberta de obedecer à lei. Até porque senão a sociedade viraria né, uma perdição. E nós guardamos a lei não para ser salvo, né, Reginaldo? Nós temos repetido muitas vezes isso na igreja aqui. Nós não guardamos a lei para ser salvo. Nós guardamos a lei porque já somos salvos. E em gratidão ao que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, nós obedecemos. É como aquele filho que obedece o pai porque reconhece o amor que o pai tem em cuidar dele, em alimentar ele, em ampará-lo. Então, o guardar os mandamentos é um sinal de gratidão nossa a tudo que Deus faz por nós, né? Então, é uma coisa que tem que andar junto. Fé e prática, temer e guardar, é uma relação, não pode andar sozinho uma delas, senão não vai funcionar. Muito bem, a gente vê aí como que funciona essa relação entre nós e Deus, né? Como que Deus ele se manifesta aos seres humanos de uma forma tão amorosa, né? No sentido assim, por isso que eu entendo a família humana hoje nesse sentido, né? De Deus colocar a gente como pais para a gente poder entender como que é a situação de Deus com a gente, né? E eu já falei para você, eu aprendi mais de Deus quando eu fui pai. Sabe aquela história? Teu filho errou uma vez, eu sempre falava, né? Como é que Deus perdoa a gente tantas vezes, né? Mas aí hoje eu vejo as filhas, né? Erra uma vez, você perdoa, erra 2, você perdoa, erra 100, você perdoa, e o amor por elas continua igual. O mesmo. E aí você, quando é pai e mãe, Deus te dá essa honra de ser pai e mãe para que você entenda o que é esse amor, né? Mesmo quando a pessoa está errada. Muito bem. Leone, então ali a gente pega o contexto, ali a gente vê, né? A questão, a gente sabe que a questão dos 3 anjos de Apocalipse ali tem a ver com a igreja hoje, com nós, seres humanos, que estamos fazendo este anúncio a todas as pessoas na Terra, né? Aí a gente vê a questão, eu já tive pessoas que eu conversei, uma vez, uma situação até muito triste, assim, eu passei um estudo bíblico sobre a questão da morte, né, para a pessoa, sobre a questão do Hades, a questão do Guiena e tudo mais ali. Rapaz, na intenção assim, de mostrar para a pessoa que nós não estamos aqui porque nós temos medo do castigo de Deus. Nós estamos aqui em gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele já nos fez e por tudo aquilo que Ele nos faz e ainda há de fazer. Então, quando eu olho para a Bíblia, para a vida de Jesus, eu não faço as coisas porque eu quero me escapar do fogo do inferno. Como a gente sabe que durante todo o período da Idade Média, as pessoas faziam sacrifícios a fim de escapar do purgatório, a fim de escapar do inferno, do fogo do inferno. Mas aí a questão nossa é a seguinte: e a minha relação com Deus? Entende? Como é que é a minha relação com Deus? E aqui na lição de terça-feira vai falar sobre uma vida centrada em Deus, né? Porque se a gente pega a nossa questão pessoal, nossa vida, por exemplo assim, lógico, existem pais que os filhos têm medo por causa do castigo, por causa do jeito que os pais agem com eles. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos um Deus de amor, um Deus que entrega o seu filho para morrer por nós, um Deus que, né, faz de tudo para fazer com que a gente entenda a questão da salvação. É um Deus que praticamente nos pega pela mão mesmo, literalmente, e te diz, eu te ajudo, né? E aí como que a gente vai entender essa questão que é essa vida centrada em Deus?
Um dos temas principais da lição, Reginaldo, é o último apelo de um Deus que quer te salvar. Os remanescentes fiéis hoje pregando a volta de Jesus e pregando o arrependimento é o anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno a pregar a todos. É a última chance de salvação que um Deus de amor dá ao seu povo. E para que você tenha uma vida centrada, Reginaldo, isso que você comentou é muito interessante. Por que eu adoro a Deus? Como eu adoro a Deus? Quando eu adoro a Deus? Por que eu adoro a Deus? Isso é muito importante. Isso é uma questão do quê? De, como você falou, de relacionamento. Se a coisa está boa para mim, eu adoro a Deus? Sim. E se não está, eu adoro a Deus? Né? É uma questão de... Por isso que a nossa vida tem que ser uma vida centrada em Deus. Eu tenho que me esvaziar de mim e me encher das coisas do céu. Né? As coisas do céu têm que estar em primeiro lugar no meu coração. E aí vem as entradas da alma, né? Como é que eu vou estar em um relacionamento forte com Deus se eu estou me alimentando de coisas que me esvaziam de Deus, né? O que eu estou vendo, o que eu estou ouvindo, aonde eu estou indo, como eu estou falando, o que eu estou assistindo, tudo isso vai formar o meu caráter. E tudo isso vai influenciar na minha relação com Deus. Por isso, meus queridos, que a guerra hoje é uma guerra entre o bem e o mal, Reginaldo. Isso eu achei espetacular na lição. A guerra entre o bem e o mal hoje é para controlar a nossa mente. Para controlar a nossa mente. Porque o nosso culto tem que ser um culto racional. Então, se a minha razão está abalada, como é que eu vou ter um culto racional? Né? Vou dar um exemplo para você. Como é que você embriagado vai adorar a Deus? Como é que você, sob efeito de tóxicos, vai conseguir estudar a palavra de Deus? Então, a guerra hoje, ela é muito, muito forte nas nossas mentes. Agora, o ponto principal de tudo isso também, Reginaldo, é que como lá na primeira lição eu perguntei, é a nossa vontade temer a Deus? Agora eu pergunto também, uma vida centrada em Deus tem mudanças. Porque Jesus fala assim, venha a mim como vocês estão, mas não permaneçam. Sim. Todos aqueles que vão até Jesus, eles vão num estado de pecaminosidade grande, mas eles não permanecem nesse estado, porque Jesus transforma. E a pergunta da lição de terça, Reginaldo, é isso. Você quer permitir mudanças na sua vinda da parte de Deus? Você quer permitir? Você quer que Deus mude? É como um menino desbravador um dia falou para mim, tio Leone, o senhor falou que a vida inteira a gente tem que fazer a vontade de Deus, mas quando eu vou fazer a minha vontade? Nunca. É o que eu falei para ele, eu falei, filho, se dependesse de mim, nunca. Porque a minha vontade é pecaminosa. Nós já nascemos em pecado. Meu desejo era fazer todos os dias a vontade de Deus, para não errar. Né? E é isso um pouco, Reginaldo, de ter uma vida centrada em Deus. É se esvaziar de mim e deixar ser enchido pelo Espírito Santo de Deus e fazer a sua vontade, né? Sendo Deus o centro de tudo, o centro do que eu como, do que eu bebo, do que eu visto, aonde eu vou, do que eu falo, o que eu estudo. Deus tem que ser o centro da nossa vida em tudo. Interessante, Leone, que tem algumas chaves, né, para a gente poder se aproximar mais de Deus. Porque Jesus, lá em Mateus 6,33, ele diz assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Aí aqui em Colossenses, Paulo diz o seguinte para os seus ouvintes, ele diz assim, portanto, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. E aqui em Hebreus, ele diz o seguinte, ele, né, continua ali o autor dizendo o seguinte, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de todo o peso do pecado, que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando, olha aqui está o segredo, olhando firmemente para o autor e consumador da fé,
Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está assentado à destra do trono de Deus. Exatamente. Então aqui está a chave. A chave é essa. A vida centrada em Deus. Ah, mas eu não consigo. Olha para Cristo. Olha para Cristo. Olha para Cristo. Muito bem, vamos lá, porque o tempo não para, ele não perdoa a gente. A gente quer fazer a lição rápida, né? Uma coisa que eu acho muito interessante, conforme a gente estuda com os alunos, Reginaldo, eu gosto muito da lição na prática, sabe? E às vezes o pessoal fala, Leone, mas como que eu tenho comunhão com Deus? Comunhão com Deus é simples, meus queridos. É simples. Só existe duas formas de você ter comunhão com Deus. Orando, que é quando você fala com Deus, e estudando a palavra de Deus, quando Deus fala com você. Quer ter comunhão com Deus? Ore e estude a Bíblia. É básico. Se você não ora e não estuda a Bíblia, né, o Billy Graham já falava, a pessoa que não ora é uma pessoa morta. Sim. Né? É uma pessoa morta. Então, nós temos que conversar com o nosso Deus e temos que deixar Ele conversar conosco através da sua palavra. Mas você nem lê a Bíblia, porque afinal de contas a Bíblia é chata de ler, né, Reginaldo? É chato. Meu Deus, se eu puder, hoje eu comecei a estudar a Bíblia, era 10 horas da manhã, era 2 horas da tarde, eu ainda estava estudando, sabe? A palavra de Deus alimenta, ela traz paz, ela traz esperança, ela traz alegria. Inclusive ali na hora da adoração fala, né? Adore a Deus com alegria, não tipo, vou ter que adorar esse Deus aí, porque senão eu vou queimar no mar do inferno. Não, adorar a Deus com alegria, estudar a palavra de Deus com gozo, com satisfação, porque ali você está se alimentando daquilo que o teu Deus quer para a sua vida. Né? Sabe, Leone, um pouquinho antes você tinha falado com relação às entradas da alma, né? E como isso tem afetado muitas pessoas a ter relacionamento com Deus. Né? A gente sabe que a gente precisa ter comunhão, relacionamento, né? A missão junto ali. E é interessante, Leone, a gente notar hoje, no mundo em que nós estamos vivendo, como o inimigo está nos cegando de uma forma tão grande, as pessoas não estão conseguindo enxergar isso. Por exemplo, assim, eu já vi vários casos de pessoas que cometeram suicídio, e aí você vai conversar com um familiar e diz, nossa, mas ele nunca aparentava isso. Mas por quê? Porque você não está tendo aquele relacionamento, você não está tendo aquela intimidade que tinha antes. Às vezes as pessoas, eles moram na mesma casa, convivem o dia todo, mas não tem relacionamento. Sabe, o relacionamento, Leone, não é simplesmente... Bom dia, boa tarde, boa noite. Não, o relacionamento é quando você senta com a pessoa, você pergunta para a pessoa, você tenta se importar, você sabe da vida dela, o que está acontecendo com ela. Você veja bem, quando é que você casa? Você conhece a menina num dia e casa no outro? Não. Não. Você tem que ter o que com ela? Um relacionamento. Até chegar ao noivado e daí ao casamento. Por que você se relaciona com a pessoa? Para conhecer a pessoa. Por que você se relaciona com Deus? Para ter um relacionamento com Deus, para conhecer o que Deus espera de nós. Como é que você quer adorar um Deus? Como é que você quer temer a esse Deus? Você não sabe nem o que Ele pede de você, nem o que Ele exige na adoração a Ele. Então, relacionamento com Deus é tudo. E relacionamento passa por estudo da lição e horas de estudo da palavra de Deus. E eu faço um desafio para você que está em casa. Eu te garanto que se você quiser ter relacionamento com Deus, você vai se apaixonar por Ele e nunca mais você vai querer abandoná-lo. A partir do momento que você começar a conhecer a Jesus, você vai amar, se apaixonar e você vai querer ter um relacionamento mais íntimo com Ele. Na lição de quarta-feira, aqui já para a gente ir adiantando um pouquinho aqui, vai falar sobre, o tema dando glória a Ele. E aí, como que a gente pode dar glória a Deus? Porque, por exemplo, a gente sabe que Deus, Ele é criador do céu, da terra, Ele está à frente de tudo. Como que eu posso dar glória a Deus? Como é que eu vou dar glória a Deus se Ele é dono de tudo, conhecedor de tudo? Como que eu posso dar alguma coisa para Deus? Exatamente. Mas esse é um aspecto bonito, Reginaldo, porque você dar glória a Deus é uma questão de entregar para Ele tudo aquilo que temos e tudo aquilo que somos. Você quer glorificar a Deus? Dê tudo que você tem a Ele, de dons, de talentos, tudo aquilo que temos, tudo aquilo que somos,
utilize para a causa do Senhor. Mas e como é que fico eu? Não vou usar nada para mim? Filho, o que a Bíblia diz? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não somente algumas coisas, né, Reginaldo? Ele fala, todas as coisas vos serão acrescentadas. Eu aprendi uma coisa, meus queridos, você que está em casa, fique bem atento a isso. Enquanto você cuida das coisas de Deus, Reginaldo, Deus cuida das tuas coisas. Faça a obra de Deus, pregue o Evangelho, adore a Deus, ame ao próximo, guarde os seus mandamentos, exercite a sua fé, tenha comunhão com Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Rasgo a Bíblia se isso não acontecer. Verdade. Tem alguns textos que Paulo fala a respeito desse assunto, né? E aqui em 1 Coríntios, ele vai falar praticamente todos aqui em Coríntios mesmo, a gente vai ler alguns versos aqui com vocês. Capítulo 3, versículo 16, diz assim, ó: não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Então aqui é um ponto que você precisa entender. Você é um santuário, pertence a Deus, você não pertence a você mesmo. Então eu adoro a Deus também através do meu corpo. No capítulo 6, 19 e 20, ele vai repetir aqui, ele vai dizer aqui, ó. Aqui, ó. Bem no finalzinho do... Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque vocês foram comprados, né? Então tem aqui o porquê que você não pertence a você mesmo, porque você foi comprado por preço. Qual foi o preço? O sangue de Jesus. Ele te comprou, ele te remiu, né? Lógico, se você aceitar, se você quiser que ele seja o seu dono, agora você pertence a Cristo, né? Ali no verso 10, 31, esse texto eu acho maravilhoso, porque ele vai falar aqui, ó, quer ver? Aqui, versículo 31. Diz assim, ó: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para glória de Deus. Para a glória de Deus. Você percebe, Leone, que assim, ele dá a entender assim, olha, você vai comer, poxa, dê glória a Deus no alimento que você vai comer. Se você vai comer, saiba o que você está se alimentando, porque isso daí pode afetar o seu organismo, pode afetar o templo de Deus. Exatamente. Então, dê glória a Deus através também daquilo que você come. E esse versículo diz assim, Reginaldo: tudo que você for fazer na sua vida, veja se você está glorificando a Deus. Está comendo? O que eu estou comendo glorifica a Deus? O que eu estou bebendo glorifica a Deus? O que eu estou usando glorifica a Deus? O que você está ouvindo? O que eu estou ouvindo glorifica a Deus? Glória a Deus é quando você tem um estilo de vida que Deus aceita. Quando você tem um estilo de Deus, um estilo de vida, não é apenas em um aspecto na sua vida, mas são em todos os aspectos da sua vida, né? Então, a pergunta que tem aqui em quarta-feira, Reginaldo, que é bastante interessante, é: você está glorificando a Deus através do seu estilo de vida? Hoje, se as pessoas olhassem para a sua vida, você que está em casa, eu fiz essa pergunta para mim na quarta-feira, quando eu estudei a lição. Você, com seu estilo de vida, está glorificando a Deus? Eu, com o meu estilo de vida, quando as pessoas olham para mim, elas veem um cristão que está glorificando a Deus, guardando seus mandamentos? Nós temos que ficar muito atentos, porque às vezes nós queremos ser luz na vida das pessoas, né, Reginaldo? E estamos servindo de pedra de tropeço através dos nossos maus atos, né? Então, nós temos que ficar muito atentos, porque nós temos que ter um culto racional, né? Temos que ter um culto racional. No final da lição, Reginaldo, tem uma perguntinha que diz assim, ó: pense no que você faz com o seu corpo. Como você pode ter certeza de que está de fato glorificando a Deus com ele? E aí eu anotei embaixo: mas nós estamos glorificando a Deus com o nosso corpo? É uma boa pergunta, né, que a gente tem que fazer. Nós temos que nos perguntar isso todos os dias. Interessante, né? A gente sabe, a gente sempre usa essa cidade lá nos Estados Unidos, né? Porque Loma Linda, que lá eles glorificam a Deus através do seu corpo.
pessoas, cientistas vão até essa cidade para ver o que acontece, por que as pessoas vivem tanto 10, 15 anos, às vezes, a mais que uma mas pessoa normal. E saudável. Não é uma questão que a pessoa chega aos 90 anos se arrastando. É a questão que a pessoa chega aos 90 anos fazendo cirurgia, andando de bicicleta, andando a cavalo, andando de moto, dirigindo. Então, ou seja, as pessoas vão para lá, ou seja, e aí o que eles dizem? É por causa do nosso estilo de vida. Estilo de vida. Né? É 9 horas da manhã, eles já tomaram de jejum, estão fazendo caminhada, né? Porque precisa tomar sol, fazer caminhada, respirar puro, dormiram 8 horas, tomaram bastante água, fazem exercício. É aí que está a diferença. Você reflete a vontade de Deus na sua vida, você tem um estilo de vida diferente. E aí é que é o pulo do gato, Reginaldo. A cereja do bolo? A cereja do bolo. Aí você está fazendo para Deus, mas quem ganha? Você. Veja que toda a lei de Deus, toda a lei de Deus é assim, em proteção em favor do próprio ser humano, né? Do ser humano. Bom, Leona, a gente já falou aqui com relação a temer a Deus, o nosso corpo é um templo e que nós devemos glorificar a Deus através do nosso corpo. Agora vamos ver aqui em Apocalipse, a gente vê ali as 3 mensagens, as 7 igrejas, né? Jesus ele sempre diz no final das cartas, ele diz assim: ao vencedor dar-lhe-ei tal, né? Ao vencedor, aquele que vencer, ele dá sempre ele deixa uma mensagem de motivação ali para os seus ouvintes, para os seus fiéis, dizendo: olha, eu sei que está difícil aí a vida, eu sei que não é fácil, mas se vocês perseverarem, né, vocês vão receber essa recompensa. Se vocês forem até o final, vai ter essa recompensa. E aqui o Apocalipse aqui vai terminar, né, dizendo assim: os vencedores do Apocalipse, né? Quem são os vencedores do Apocalipse? Quem são? Esse é fácil. Os que guardam os mandamentos de Deus e dependem de Jesus. Dependem de Jesus. Porque, Reginaldo, nós somos pecaminosos desde que nascemos. E para vencer o pecado não é por nós, é por Ele. A força que vem para nós é dele. O exemplo que Ele nos dá nos ajuda a trilhar os seus caminhos. Então, quem são os vencedores do Apocalipse? Os vencedores do Apocalipse são aqueles que guardaram a vontade de Deus, creram nele e tiveram uma vida de dependência através de Cristo Jesus. Porque por nós sozinhos nós não vencemos, né? Então, os vencedores do Apocalipse, Jesus é o caminho. Tudo é por Ele. E se Ele venceu, nós também vencemos. Porque Ele disse que aquele que o aceitasse como seu Salvador, Ele perdoaria os pecados e seria vencedor junto com Ele. Então, por isso que eu digo, né, Reginaldo? Às vezes nós, irmãos cristãos, entre as denominações, discutimos tanto questões doutrinárias e esquecemos que as pessoas nunca vão viver uma vida cristã autêntica se não conhecerem o Jesus das Escrituras. Sim. Mostre Jesus, pregue de Jesus, fale de Jesus, viva de Jesus, e aí as pessoas vão entender as demais doutrinas do Evangelho. Exato. Né? Então nós estamos, muitas vezes, como eu digo para a igreja, né, Reginaldo? Nós estamos pregando errado. Nós estamos levando outras coisas à frente de Cristo para ver uma transformação de vida nas pessoas, sendo que nós tínhamos que levar Cristo primeiro e Ele transformaria a vida das pessoas. Leone, Jeremias ele tem uma situação ali que ele fala assim: pode por acaso o etíope tirar mudar a cor da sua pele, ou pode um leopardo tirar as suas manchas, né? E aí ele continua dizendo assim: pode por acaso vocês, sendo maus, agora fazerem coisas boas? Praticamente para o ser humano é impossível. É impossível. Mas quando a gente vê em Ezequiel, Deus diz para ele assim: olha, eu quero tirar de vocês esse coração duro, de pedra, teimoso, e quero colocar dentro de vocês o meu espírito, e quero colocar dentro de vocês um coração de carne, um coração novo, um coração obediente. Então, ou seja, é Deus que vai nos transformar. É Ele que vai agir. Não adianta. Sozinho, meu querido, você não vai a lugar nenhum. O principal erro do ser humano é achar que ele vence sozinho. Não consegue. Chegamos à sexta-feira, 21 de abril, né, nosso estudo adicional. Eu tenho certeza que se você ficou até aqui, né, é porque realmente você
se sentiu ali à vontade, você percebeu, né, que o Leone estudou a lição, vocês percebem que eu geralmente deixo mais para o Leone comentar a lição, não que eu não estudo, né, mas é que o Leone, se vocês olharem a lição que o Leone traz ali, chega, né, não tem nem comentários ali, sabe, irmãos? Mas, enfim, se você chegou até aqui, eu quero pedir para que você compartilhe, né, esse vídeo com os seus amigos. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, por favor, se inscreva, ajude, né, o nosso canal. Nosso canal é Fazendo Amigos para Deus. Como que a gente vai fazer isso? Nós somos uma extensão, um braço de Deus aqui na terra. Através do momento que você compartilha com os seus amigos a mensagem da palavra de Deus, eles também têm a oportunidade de ouvir o Evangelho, conhecer mais sobre Jesus e assim também se tornar amigo de Jesus. E dessa forma a gente vai formando essa corrente e vai crescendo. A gente está chegando no final do estudo. Vocês sabem, o Leone sempre faz esse estudo adicional. Eu vou deixar aqui com ele este momento. E chegue mais perto agora aqui do Leone. Leone, obrigado por estar com a gente mais uma vez. Isso é uma honra estar aqui com vocês. Que Deus abençoe a sua vida, né, o seu ministério aí na sua igreja. Que Deus realmente possa, né, realizar aí os desejos do seu coração. Forte abraço e até o próximo estudo. Meus queridos, para encerrar, eu queria pedir a sua atenção agora na questão do temam. Quando Deus diz temam, Ele quer mostrar um último apelo de um Deus que quer te salvar. Nós estamos no tempo do fim, Jesus está às portas, já ouvimos os passos de um Deus que se aproxima. Então, quando a Bíblia nos diz temam, é um último aviso para que nós possamos nos arrepender e transformar a nossa vida. E nós estamos participando de um grande conflito cósmico entre o bem e o mal, e eu não preciso descrever esse conflito para vocês, porque vocês conhecem o grande conflito entre o bem e o mal. Na vida de vocês, vocês passam por escolhas em que vocês vão fazer parte do grande conflito, ou estando do lado do bem, ou estando do lado do mal. Então, a nossa escolha, temer a Deus, é fundamental dentro do grande conflito. Porque se nós escolhermos temer a Deus e guardar os seus mandamentos e pregar o seu evangelho eterno, nós estaremos escolhendo o lado de Deus, estaremos dizendo não ao mal e estaremos dando a vitória do grande conflito para o nosso Salvador Jesus Cristo. Porque escolhemos através da nossa vida fazer o bem, pregar de Jesus. Então, quando vocês ouvem esse tema, temam a Deus e deem-lhe glória, é você se posicionar dentro do grande conflito e se posicionar ao lado de Deus. Então, meus queridos, quando diz temer a Deus, não é ter medo, é ter respeito, honra e louvor. Quando você fala em temer, não é você ser só submisso, é você ter um estilo de vida do lado de Deus, um estilo de vida digno do caráter de Deus. Então, quando você pensar em fazer a sua vontade, não faça a vontade de Deus. Mas, Leone, quando eu vou fazer a minha vontade? Você fazendo a vontade de Deus, eu tenho certeza que você vai ser muito mais feliz. Afinal de contas, nós somos todos pecaminosos e carecemos da graça de Deus. Então, fica a dica para você, aproveite o estudo da lição que estamos tendo, estude, se dedique, tenha comunhão com Deus através do estudo da palavra e através da oração. Ouça a voz de Deus, deixe com que Deus ouça a sua voz através da oração, e eu tenho certeza que a palavra de Deus vai fazer a diferença no seu coração, e assim como o Reginaldo falou, você vai ter um coração novo, ok? Uma feliz semana para você, um bom começo de sábado, que Deus te abençoe, que tenha um sábado maravilhoso na presença do Senhor. E temam a Deus e deem-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Amém.